Sintam-se abraçados por nós. Estamos sentindo muita falta de termos todos aqui juntos adorando ao Senhor. Mas alguém muito especial não pode faltar, o Espírito Santo. E ele tem sido presente. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo tem se manifestado no nosso meio. E eu tenho certeza que assim como nós vivemos e experimentamos a sua presença neste lugar, cada um que nos assiste na sua casa, que está cultuando ao Senhor junto conosco, tem experimentado. E assim temos recebido muitos testemunhos de que todos estão experimentando dessa presença gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração antes de começar. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu sei que o Senhor tem algo para liberar sobre a tua igreja nessa noite, e que eu possa ser um canal de liberação, Senhor, e eu possa falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado nessa noite. Nada mais e nada menos do que a mensagem que o Senhor tem para o seu povo nesta noite. Eu me submeto ao teu querer e à tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar com você sobre algo bem interessante. Já venho pensando sobre isso e construindo isso no meu coração há umas 2 semanas. Mas de sexta para sábado, isso acontece muito comigo. Eu acordo com Deus falando comigo. E aí eu acordo bem cedo, porque eu sou uma pessoa que eu durmo poucas horas, acordo cedo. E Deus começou a falar muitas coisas no meu espírito e ministrar sobre várias questões. E eu depois peguei meu caderninho e fui anotando, e eu creio que Deus estava falando algo conosco que deveria ser falado hoje, nesse tempo. Eu quero falar com você sobre a estação que nós estamos vivendo. Todos sabemos que o nosso ano tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E nós estamos agora no outono, exatamente na estação do outono. E assim como as estações do ano, são ciclos e que se repetem todos os anos, na nossa vida, nós também passamos por ciclos, por estações que vão se repetindo. E nesse momento, eu tenho entendido que nós estamos vivendo nas nossas vidas um outono. E você já vai entender por quê. Porque o outono é uma estação de transição. O outono é conhecido como uma estação de transição do verão para o inverno. É uma estação, que não é muito definido. Por exemplo, você acorda de manhã, você olha no seu celular, 12 graus. Daqui a pouco você vai olhar para o seu celular à tarde, 29 graus. Então, não existe, você não sabe se está frio ou se está calor. De manhã você sai com blusa, tem que ter uma curta de baixo para poder tirar depois, e tem que ter um casaco no carro para depois poder botar na bolsa, porque você não sabe. É a estação da indefinição. Não é uma estação que você diz assim, o outono é frio, o outono é calor. Não, nunca se sabe. Tudo pode acontecer no outono. Por isso, o nome da minha ministração, se alguém quiser anotar, é o outono, a estação da transição. E eu tenho entendido que nós estamos passando por um período de transição. E eu não digo só nós como igreja, mas todos nós, o mundo inteiro está em transição. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos certeza de como será daqui para frente. Nós não podemos fazer muitos planos. Eu sou uma pessoa que eu planejo tudo. Pensa no tratamento de Deus na minha vida nesse tempo, porque eu tenho tudo planejado. Desde a hora que eu acordo, o que eu vou fazer em cada hora. A minha vida é um relógio. E uma das coisas que mais pega comigo e me tira do sério é sair fora do planejamento. Meu marido está confirmando aqui. Lá em casa não tem briga, eu sou muito legal. Agora, disse que ia fazer uma coisa e mudou de plano. Nem quero falar sobre o assunto. Prefiro não comentar, porque daí eu fico brava. É a única coisa que me deixa brava. Só que com Deus a gente não pode ficar bravo, É diferente, Com o marido até de vez em quando, só bem de vez em quando. Não é saudável, meu marido falou. Mas com Deus a gente não pode. E Deus fez isso com a gente, Todos tínhamos planos. O mundo inteiro tinha planos para 2020. E desde os planejamentos de aula dos professores, nada foi igual. Nada está sendo igual. Tudo saiu do controle. Por isso que eu digo, nós estamos sim vivendo num período de transição e de indefinição. Nós estamos no outono. O mundo está no outono. Aqui no Brasil nós realmente estamos no outono, mas eu digo, em geral, no mundo espiritual, em todas as questões, o mundo está vivendo um outono. E quando essa pandemia passar, e logo vai passar, em nome de Jesus,
Nós vamos enfrentar um mundo diferente, as pessoas pensando diferente, as pessoas reagindo diferentes. Talvez o distanciamento que foi necessário nós passarmos vai nos aproximar mais. Eu espero que as pessoas visitem mais uns aos outros, por sentirem essa falta, se aproximem dos familiares, tenham esse desejo de ter contato, que isso não sirva para afastar as pessoas, mas ao contrário, que as pessoas venham refletir de forma diferente. Mas a forma com que nós vamos encarar o futuro e os planos será diferente. Né? Então, quando eu estou aqui falando isso para você, em primeiro lugar, eu estou falando para mim mesmo. É a segunda vez que aqui seguido eu estou pregando para mim mesmo. Porque isso é bem complicado para mim, esse negócio de indefinição, de transição, isso não é fácil. Né? E, de fato, nós estamos. Mas eu sinto que Deus está nos levando a algo novo. Deus está abrindo caminhos novos para mim e para você. Amém? Ainda temos indefinição de que caminhos serão esses, mas serão caminhos novos. E Deus permite que de tempos em tempos nós passemos por mudanças de ciclos e estações, né? E Deus, nesse tempo, usa essas circunstâncias para ir trabalhando em nós. E nos transformando, e nos modificando. Mesmo agora, né? Quando a gente se sente tão sem controle das coisas. É bem aquilo que nós cantamos ali agora. Deus continua no controle. E nós estamos aqui no nosso outono, esperando a chuva passar, esperando o vento. Não está chovendo, né? Mas eu digo assim, né? Uma linguagem de figura. Esperando a chuva passar, esperando o vento passar, esperando as coisas se acalmarem. Porque, de repente, toda a nossa correria, todo o nosso planejamento, todo mundo por um tempo precisou ficar quieto, todo mundo por um tempo precisou mudar a sua rotina e ficar sossegado. E nós tivemos um tempo para refletir, e estamos tendo um tempo para refletir sobre nós mesmos, acerca da nossa vida espiritual, para onde nós estamos indo. Todos estão tempo. Até aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que não conheceram ainda a sua palavra, todos estão refletindo. É um tempo de reflexão. Deus está nos reciclando para uma próxima estação. Que estação vai ser essa? É para ser o inverno, mas eu não sei. Não sei o que Deus está fazendo. E é no outono que nós vemos que as folhas das árvores caem. É uma estação que alguns acham bonitos. Eu já acho mais bonita a primavera, quando está tudo florido. Mas toda estação tem a sua beleza. Mas é a estação das folhas das árvores caírem. Elas caem para que venham folhas novas, para que haja uma renovação na planta. Por isso que elas caem. E esse novo tempo, ele pede uma postura diferente, minha e sua. Ele pede de mim e de você uma roupa nova, folhas novas. Ele pede que nós venhamos realmente nos reciclar, porque a maneira com que nós vivíamos no começo do ano não vai servir para esse tempo. É preciso nos adequarmos, tanto espiritualmente, quanto na nossa vida do nosso dia a dia. E essa não será a primeira vez que Deus vai nos reciclar e não será a última. Porque Deus sempre está usando as circunstâncias da vida para o trabalhar em nós. Então, eu e você não podemos nos segurar com as folhas velhas. Nós temos que permitir passar por esse outono e renovar as nossas vestes, renovar as nossas folhas. Para uma nova estação, para um novo tempo, roupas novas são necessárias. E Ele, Jesus, o nosso jardineiro, é que vai nos cultivando. Ele é o nosso amado, o nosso jardineiro que vai trabalhando em nós, vai nos reconstruindo cada dia. E Ele trabalha em nós com mãos hábeis. Só que Ele também nos poda. Isso está escrito, João capítulo 15, vamos ler, de 1 a 4, por favor. Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então o texto deixa bem claro.
que nós só somos podados quando nós estamos frutificando. Quando nós estamos permitindo que o caráter de Deus, que a vida de Deus esteja sendo manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas, estamos frutificando para Deus, sabe o que Deus faz? Ele poda. Se você está passando por um período que você se sente como uma árvore podada, um pouco pelado, assim, sem graça, sem cor, meio cinza, é porque tem coisa boa aí. Deus viu algo em você, um fruto que você estava dando para ele foi lá e podou, para que você pudesse dar mais fruto ainda. Uma árvore sem graça e sem cor não é uma aparência muito bonita. Mas eu e você não vivemos de aparência. Nós que somos filhos de Deus não podemos viver de aparência. Queridos, existem muitas árvores que estão com seus galhos bonitos no outono porque ninguém foi lá podar. Está lá bonita, mas não está se preparando para a próxima estação. Mas aquela árvore que a gente olha e está sem graça, mirradinha, sem folha, sem galho, Deus está trabalhando nessa árvore para a próxima estação. Não devemos atentar somente para a aparência, porque o texto é claro, Deus vai podar aquele que estiver frutificando. Se você se sente um pouquinho podado nesse tempo, um pouquinho sem graça, um pouquinho meio feio assim, sem cor, sem brilho, saiba, é o trabalhar de Deus na sua vida. E eu fiz uma pequena pesquisa sobre poda, né, porque não sou agricultora, né? Aliás, só para abrir um parênteses, segundo meu marido, eu mato até flor de plástico. Então, se vocês me dão uma flor de verdade, saiba que na próxima estação ela estará murcha. Não vai chegar lá. O meu marido resolveu replantar uma planta que eu ganhei esses dias, está dando certo. Porém, eu, né, se vocês me derem uma de plástico, corre o risco de ficar murcha. Porque eu não tenho muito jeito para isso, né? Mas eu andei pesquisando sobre poda e existe uma poda que se chama poda da renovação. E eu entendo que é exatamente isso que o texto de João 15 está nos falando. Que Deus, ele de tempos em tempos, ele vê aquela árvore frutífera, ele vê aquele irmão frutificando, realizando a obra de Deus, deixando o seu caráter ser transformado, vê aquele coração apaixonado. Está tão bonito, né? Todo mundo está vendo. Aí Deus vai lá e deixa sem graça de novo, dá uma apagada, é uma podada, para que haja um preparo e uma renovação para um novo tempo. Quando o jardineiro está podando o galho, ele vai podar aquele galho da forma que ele quiser. Ele vai fazer com que cresça da forma que ele quiser. Às vezes a árvore está crescendo um pouquinho torta. Já viu aqueles arbustos verdes que se planta como cerca, assim, que às vezes está crescendo meio torto? Aí a pessoa vai lá e poda. Se eu for podar, eu vou podar meio torto, porque eu não sei nem recortar direito, né? Eu não tenho muitas habilidades manuais, tá, meu povo? Só para vocês saberem. Eu sou uma professora meio diferente, assim, eu recorto meio torto. Se eu for recortar, vai ficar meio assim. Mas vamos supor um jardineiro, um agricultor, ele vai podar da forma que ele quiser. Sabe aqueles arbustinhos verdes? Você pode podar redondo, você pode podar quadrado. Por quê? Porque o jardineiro vai dar a forma que ele quiser. E é assim que funciona. Segundo alguns especialistas, que não sou eu, porque eu pesquisei sobre o assunto, porque eu não sou especialista em plantas, já falei isso. Segundo alguns especialistas, o outono é uma boa época para se podar os galhos secos, para dar a forma que se deseja. Porque no outono existe uma diminuição das atividades da planta, por causa das temperaturas, da falta de sol. E aí o que vai acontecer? Todo o crescimento daquele galho vai aparecer muito lento, não vai aparecer. Mas o que está acontecendo? Lá nas suas raízes, eles estão armazenando energia para a estação certa. E é isso que acontece. A aparência daquele galho é seco, é feio. Mas interiormente, algo está sendo gerado. E eu entendo que nós estamos passando por esse outono, onde a gente não consegue fazer muita coisa, onde a gente se sente meio apagado, com vontade de fazer tantas coisas e não consegue. Mas Deus está trabalhando no nosso interior e nós temos que aproveitar esse tempo para deixar que o jardineiro nos pode segundo o molde dele. A aparência pode não estar muito bonita, mas o que importa é o que vai por dentro. E aí o apóstolo Paulo, ele nos diz isso lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Vamos ver lá. Por isso, não desanimamos, queridos, se nós estamos com o galinho meio seco, não vamos desanimar. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Não fixamos os olhos, não naquilo que se, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Então não se engane. Se por fora, às vezes parece que você está um pouco triste, se por fora parece que você está com uma cara, às vezes não tão assim como você gostaria de estar, por dentro você está sendo renovado para algo novo. Amém? Por isso não venhamos nos desanimar. Deus está nos moldando para caber nas roupas novas de uma nova estação, para um novo tempo. Quantos dizem amém para isso? No livro de 1 Samuel, conta a história de Ana, que entregou o seu filho para o sacerdote Eli, quando ele já tinha sido desmamado. E aquele menino foi lá e cresceu nos caminhos do Senhor. Mas o texto diz que de ano em ano, Ana ia até o templo e levava uma túnica nova para ele. Por quê? Porque o menino estava em desenvolvimento. O menino estava em crescimento. Aquela túnica do ano anterior não servia para aquele próximo ano. Então, ela sempre levava uma túnica nova de ano em ano. E assim precisa ser a nossa vida espiritual. Nós não podemos estar estagnados. Se você acha que está tudo bem, que está tudo legal, você não está se sentindo podado, meio esmagado, meio estranho. Cuidado. Cuidado. Porque Deus poda aquele que estiver dando fruto, para que dê mais fruto ainda. Se você está estagnado, usando as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, algo está errado. Porque quando nós estamos em crescimento, nós precisamos renovar as nossas vestes e termos vestes de filhos de Deus, ter comportamento de filho de Deus, viver como filhos da luz. Essa é a nossa verdadeira veste. Se estamos com aparência de crente, mas vivendo com vestes velhas, como se nós não fôssemos filhos de Deus, nós precisamos trocar as nossas vestes. Amém? Permita Deus te podar, te moldar para caber numa roupa nova. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. A primavera, sim, é uma estação bonita. O outono não é algo tão bonito aos olhos. Mas há uma beleza em toda estação. E eu escrevi assim, ó, há uma beleza no outono oculta, de renovação. Embora não pareça, toda a força está canalizada no interior, na preparação para uma nova estação. Há uma beleza que não se vê. Esse tempo que nós estamos passando parece tudo escuro e cinza. Há algo que nós não estamos vendo, que Deus está nos preparando para um novo tempo. Nós estamos entrando num tempo e nós estamos sendo podados, nós estamos sendo reestruturados, nós estamos em transição para um tempo de multiplicação e frutificação dos últimos tempos. Amém? A igreja do Senhor está entrando num tempo de frutificação como nunca antes. Por quê? Porque os últimos dias se aproximam e há muito ainda para ser feito. Então, por enquanto, você está lá sossegadinho na sua casa, você que está me assistindo o seu culto em casa, que está cultuando conosco em casa, nós estamos muito bem, né? Trabalhando um pouco menos, com menos compromisso, em casa com a nossa família. Que tempo maravilhoso, mas eu tenho uma notícia para te dar, esse tempo vai acabar. Essa estação vai passar e muito trabalho precisará ser feito. Então, não é tempo de nos distrairmos, é tempo de nós deixarmos com que o agricultor, o nosso jardineiro, trabalhe em nós e nós venhamos tomar a forma que ele quiser. Deus está vindo com um grande mover de frutificação. Quantos creem nisso? Amém? E Deus está trabalhando nas nossas redes para que elas não venham estourar quando elas se encherem de peixes. Lembra da história lá de Pedro pescando? Uma noite nada, pescava, não acontecia nada, estava sempre lá pescando, não vinha peixe, não vinha peixe. De um dia para o outro veio tanto peixe que a rede quase se rompeu. Deus, ele está costurando a nossa vida, nos preparando para aquilo que está por vir. Talvez você está orando tanto tempo por alguém da sua família, por um amigo. Querido, creia, ele vai vir, ele está vindo. Ele ainda não veio porque você não está preparado. Deus está preparando você. E agora algo muito, mas muito, muito importante para esse tempo. E para essa analogia que nós estamos fazendo da nossa vida com uma árvore. Cuide das suas raízes. Porque são as nossas raízes que nos sustentam de pé.
Uma planta sem raiz, ela não sobrevive. Uma planta sem raiz não fica de pé. É nas raízes que está toda a reserva de nutrientes para que nós possamos frutificar. É na raiz que está toda a reserva de nutrientes para que os galhos venham crescer de novo. São elas que nos mantêm de pé. Elas que nos mantêm inabaláveis. Nos dias de vento e nos dias de chuva. Cuide das suas raízes. Raiz, querido, não é algo que aparece, mas é a parte mais importante da planta. É aquilo que ninguém vê, mas que eu e você temos a responsabilidade de cuidar. E sabe o que são as raízes? As raízes são o nosso relacionamento com Deus. Esse nós precisamos cuidar. Essa é a nossa responsabilidade, manter as nossas raízes o mais profundas possíveis em Deus. Porque quanto mais profunda forem as nossas raízes, menos abalados nós seremos nos dias difíceis e desconhecidos. Quanto mais profundas as nossas raízes estiverem em Deus, quanto mais nós mergulharmos mais profundo em Deus, mais conhecimento da palavra, mais secreto com Deus, mais oração, mais intimidade, mais forte nós seremos nos dias difíceis. Amém? Então, cuide das suas raízes. Na primavera, no verão, no outono ou no inverno, cuide das suas raízes. Desenvolva um relacionamento com Deus. Aproveite essa semana, se você que está me ouvindo em casa, ou você que está aqui, nunca fez um jejum, essa é a hora, esse é o tempo. Se comprometa, faça um jejum, cuide do seu relacionamento com Deus, mantenha suas raízes saudáveis. Permaneça no secreto. A palavra para o outono se chama permanecer. Permaneça. Permaneça ligado à videira. Permaneça no secreto com Deus. Permaneça nos seus relacionamentos com os irmãos. Não se isole, porque você talvez não possa visitá-lo, porque você é de grupo de risco. Fale com ele numa ligação, mas não se isole. Esse não é o tempo de se isolar. Esse é o tempo de permanecer conectado uns aos outros da forma que for possível. Esse é o tempo de permanecer no secreto, desenvolver um relacionamento com Deus. Permanecer é a palavra. João 15:4 diz assim, a gente já leu, mas nós vamos ver só o 4. Por favor, Ingrid. Permaneçam em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permanecer conectado as suas raízes. Permanecer no lugar secreto, alimentando as suas raízes para a próxima estação, extraindo os nutrientes para o novo tempo na presença de Deus. Permaneça. Diga comigo, permanecer. Aleluia. Esse é o tempo de permanecer. Existe um tempo em que muitas coisas tentam nos distrair. E esse é exatamente o outono que nós estamos vivendo agora. Muitas coisas estão querendo nos distrair. E nós precisamos ficar atentos. Porque não é tempo de distrair. É tempo de cuidar das nossas raízes. Amém? E agora eu quero falar com alguém que talvez não esteja aqui agora, mas que esteja me ouvindo lá na sua casa, que vai me ouvir mais tarde, em outro momento, quando um irmão mandar o link dessa pregação para alguém. Talvez você não se sinta enxertado na videira. Talvez você se sinta um galho fora da árvore. Talvez você se sinta como alguém que não conseguiu permanecer. Que em algum momento se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer algo para você agora. Eu tenho uma palavra específica para você. Há esperança para você. Aleluia. E eu quero ler um texto para isso da palavra de Deus. E guarde esse texto no seu coração. Jó, capítulo 14, dos 7 ao 9. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Aleluia, ao cheiro das águas, brotará de novo. Então eu tenho uma palavra ao seu coração. Se aproxime da água, se aproxime do rio de Deus. Volte para os caminhos do Senhor, porque ainda há sim esperança
para você. Amém? Vocês que estão aqui comigo, digam amém. Talvez passou tanto tempo que você se sente como um galho cortado, como um galho fora da videira, e você se sente tão seco que você acha que não tem esperança. E eu quero te dizer, ainda há esperança. Sabe por quê? Porque Deus não cansou de você. Deus não cansa, eu sempre falo isso aqui, Deus nunca cansa de nos amar, Ele nunca cansa de nos esperar, Ele sempre está como aquele pai da parábola do filho pródigo de Lucas capítulo 15, de braços abertos, esperando o filho. Todo dia, queridos, aqui, e quando eu conto essa história, eu já gosto de encenar, mas aqui tem pouco espaço, não vai dar. Eu já fico imaginando aquele pai lá, no portão, todo dia assim, será que é hoje? Será que é hoje que meu filho vem? E de noite ele ia dormir, sabe como? Com esperança, que no dia seguinte o filho voltaria. Talvez você seja esse filho, que foi dar uma volta no mundo e agora você deseja voltar. Então essa palavra de Jó capítulo 14 é para você. Aproxime-se novamente da água. Existe um rio que quer tocar em você e fazer com que o seu broto se renove e vai te ligar novamente na videira. Existe esperança para você. Existe um Deus que nos ama acima de todas as coisas, que pode não concordar com algumas atitudes que nós temos, que pode não concordar com o pecado que às vezes nós praticamos, mas continua nos amando, assim como um pai que ama o seu filho independente do que ele faça. Deus continua amando você. Quem é pai, quem é mãe, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Não importa o que o seu filho faça, você vai continuar amando ele. O amor de Deus pela sua vida não mudou, porque Deus não é Deus que muda, e em Deus não há sombra de variação. Deus é sempre o mesmo ontem, hoje e sempre. Há esperança para você. E você que tem sentido que está meio morno, né? Deus não gosta muito dos mornos. Deus gosta dos quentes. Deus ama você igual, mas Ele quer que você venha para o fogo. Se você está se sentindo, sabe o que eu estou falando, né? Assim, um pouco crente, né? Tem dia que menos, tem dia que um pouquinho mais. Eu tenho uma palavra para você. Permaneça. Mesmo quando o frio chegar, mesmo quando as coisas não forem do seu jeito, permaneça. Queridos, se eu e o meu marido fôssemos escrever um livro, nem sempre as coisas são, na maioria das vezes as coisas não são do nosso jeito. Ah, mas elas são muito diferentes de como a gente planejou. Mas uma coisa nós temos feito, nós estamos casados, vai fazer 27 anos, e nos conhecemos mais de 30 anos já. Meu Deus do céu, agora vocês fizeram uma conta com a minha idade, né? Ai, Jesus. Ai, esconde aqui, esconde as rugas. Uma coisa nós temos aprendido: permanecer. Permaneça. Independente se tem chuva ou se tem sol. Permaneça cuidando das suas raízes. Permaneça no secreto. Permaneça na presença de Deus. Nem que seja para chorar, mas permaneça. Mesmo quando os galhos estiverem secos, mesmo quando você não vê resultado, mesmo quando você não vê fruto, permaneça. Permanecer te torna alguém cada dia mais parecido com Jesus. Creia nisso, porque quando você permanece, você deixa Ele te podar, e deixa Ele te podar, até que você tome a forma que Ele quer que você tenha. Amém? Não discuta com Deus. Não brigue com Deus quando as coisas não forem do seu jeito. Simplesmente permaneça. João 15, capítulo 4. Permaneça em mim. Permaneça ligado em Deus, conectado na rocha. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu quero orar com você, mas antes de nós orarmos, eu queria cantar aquele pedacinho daquela música do controle lá. Como que é? Do caminho do deserto, que tem um pedaço lá que fala. Eu já esqueci, gente. Já esqueci. Já foi. Isso. Vamos colocar de pé aqui. Vamos orar agora. Minha vontade era ir ali, orar por todo mundo, botar a mão. Mas não dá, né? Então vamos orar daqui. Por enquanto sim, daí depois pode. Vamos cantar só esse refrão, depois eu quero orar, elas vão depois cantando mais baixinho. Vamos só cantar todos juntos o refrão.
Fale isso de todo o coração para Deus. Faça desse refrão a sua oração agora. Creia nisso. Deus está no controle de todas as coisas. Ele permanece no controle. Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Bem baixinho. Pai querido, eu coloco os meus irmãos que estão aqui, as pessoas que me ouvem agora nas suas casas. Deus, ajuda-nos a passar por essa estação. Declaramos aqui que entendemos e compreendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está nos sustentando, mesmo nos dias em que a situação não parece estar tão favorável. O Senhor continua o mesmo. Quanto a nós, Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, para que venhamos permanecer conectados à videira, para que venhamos permanecer cuidando das nossas raízes. Pai, que possamos permanecer, Senhor, no secreto, permanecer na Tua presença, Pai, permanecer em comunhão com os nossos irmãos, que nós venhamos permanecer ligados à videira verdadeira. Pai, que as decepções, que as lutas, que os medos, que a incerteza e a indecisão dessa estação, Senhor, não nos afaste de Ti, mas ao contrário, é nesse tempo, Senhor, em que o Senhor está podando os nossos galhos, para que nós venhamos tomar a forma do Senhor, para um novo tempo que está surgindo. E eu declaro agora em nome de Jesus e libero essa palavra no reino espiritual. Um novo tempo está surgindo, e nesse novo tempo as vestes do ano passado não servem mais. É preciso renovar as suas folhas, é preciso trocar as suas vestes. Por isso nós dizemos sim, Senhor, nós dizemos sim para esse período de renovação, nós dizemos sim para esse período de troca das folhas, Pai, nós dizemos sim para Ti, Jesus. Sim para Ti, porque é um tempo novo, Senhor, de uma frutificação e uma multiplicação sem igual, está vindo sobre toda a igreja, em todo o planeta Terra. Algo como nunca visto antes está vindo neste tempo, Senhor, e aqueles que são chamados pelo Teu nome, precisam estar preparados. Obrigado, Deus, por essa estação de preparo. Obrigado, Deus, porque quando nós não entendemos, nós aprendemos a entregar o controle para Ti. Pai, muito obrigado, Senhor. E agora a minha oração, Deus, para aquele que está ali na sua casa agora, Pai, mas que não se sente mais conectado à videira, que se sente como um galho seco que já está morto, eu quero declarar que ao cheiro das águas brotará. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Senhor, que essa pessoa vai ter um encontro contigo ali na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu secreto, no seu lugar de intimidade. Senhor, ela vai se conectar a este rio novamente. Deus, ela vai se arrepender dos seus pecados e vai se conectar novamente à videira. Porque esse é o tempo, porque ainda há tempo, porque Deus não desistiu de ninguém. Deus não desistiu da sua criação. Deus continua nos amando, Deus continua nos podando, Deus continua nos renovando, porque Ele ainda acredita em nós. Deus tem expectativas ao nosso respeito.
Você que está se sentindo um galho seco, eu quero dizer algo para você. Desde antes de você nascer, Deus tinha expectativas com você. Deus continua tendo expectativas com aqueles que estão um pouco mornos, um pouco para lá, um pouco para cá. Deus continua tendo expectativas, porque Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. Deus continua o mesmo. Assim como foi ministrado na semana anterior, tenha expectativa em você mesmo, porque Deus continua mantendo a sua expectativa alta em você. Se conecte novamente à videira, volte aos caminhos do Senhor, porque Ele te chama pelo nome. Ouça agora Deus te chamar pelo nome. Ouça agora, no íntimo do seu ser, a voz do Espírito Santo te chamando. Você que tem sofrido nesses dias com incertezas, com medos, com dúvidas quanto ao futuro, mas tem aprendido a permanecer. Ouça a voz de Deus trazendo esperança ao seu espírito e dizendo: calma, eu ainda não terminei. Quando eu terminar com você, a estação vai mudar, mas eu ainda estou trabalhando. Espera no Senhor, confia no Senhor, aquieta o coração na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, ali na sua casa, agradeça ao Senhor Jesus, aplauda Ele, glorifique o seu nome. Vamos terminar essa celebração cantando mais um pouco. Aleluia, que Deus te abençoe, permaneça abençoado na presença do Senhor. Adore mais um pouco.